A Argentina deu mais um passo significativo rumo à dolarização. A partir do dia 28 de fevereiro desse ano, todos os intermediários financeiros na Argentina deverão aceitar pagamentos com cartão de débito em dólares americanos. Então essa medida ela é parte da promessa aí do presidente Milei de dolarizar, né, a economia e tendenciando não vou dizer eliminar o peso argentino, né? O objetivo aqui, pelo menos da medida, é você promover, segundo ele, a competição cambial e permitir que cidadãos e empresas possam escolher a moeda que eles desejam usar em transações diárias. Então hoje a Argentina estava de uma forma, digamos assim, muito dolarizada, mas em cash, em físico, é um dos países mais dolarizados do mundo, se não for o mais, com cash físico, e o objetivo da Argentina é não somente permitir que o dólar possa ser usado como uma escolha entre entidades, né? Se você quiser pagar o seu aluguel em dólares, você pode comprar itens, etc. Você não é obrigado a fazer isso com peso, mas ao mesmo tempo esses dólares viviam no mercado paralelo. Então o objetivo é você aceitar cada vez mais esses pagamentos em dólares para ir injetando isso na economia argentina, inclusive com incentivos para você fazer o seu mortgage, por exemplo, né, o seu crédito imobiliário, etc., podendo levar esse dinheiro e legalizá-lo dentro do sistema monetário da Argentina. Então a Argentina, ela, obviamente, o grande problema do peso é justamente a sua desvalorização, já que a Argentina ela continua enfrentando uma inflação anual aí de 117,8%, mas ela veio de 300% de 2023. Então é sempre importante você avaliar a parte comparativa. E obviamente que quando você tem esse tipo de problema, para quem entende aqui o sistema euro-dólar, né, que eu mais falo nesse podcast, ou o próprio milkshake do dólar, inclusive, quanto mais dificuldade você tem de acessar dólares fora dos Estados Unidos, como um país, né, no caso a Argentina, você precisa de cada vez mais pesos para fazer isso, deixando a sua moeda cada vez mais desvalorizada. E aí, o que naturalmente a pessoa vai buscar é você se livrar dos seus pesos o mais rapidamente possível e poder manter o melhor, entre aspas, o melhor, entre aspas, dinheiro possível, que no caso seria o dólar. Então a dolarização que se viu feita com uma única possibilidade ali em cash foi exatamente o que foi preferido a muitos argentinos, mas usando isso como se fosse ouro, né, como uma reserva de valor. E agora o objetivo da Argentina com o Milei é fazer isso virar realmente uma moeda mais circulante, né, não tendo medo de gastar esses dólares e colocá-los para circular. Mas fica um pouquinho daquela, né, para quem gosta de seguir, eu tenho até muitos comentários que falam sobre isso, sobre a lei de Gresham, né, quando você tem ali, você prefere gastar sempre o dinheiro pior para poder ficar com o melhor. Tudo é um jogo relativo, então cada um vai, a gravidade ela vai puxando para aquele dinheiro, você guardar cada vez mais o dinheiro considerado melhor naquela posição, por aquela pessoa, naquele participante da economia, e você gastar cada vez mais aquele que você acha que vai perder valor ao longo do tempo, que é justamente o peso, que aumenta a sua velocidade. Então é uma coisa bem interessante de se ver, caso bem parecido também com a Turquia, que faz exatamente a mesma coisa. Se você recebe o seu salário em liras, você imediatamente tenta transferir isso para dólares, né, e mudar imediatamente, sair daquela posição. Então, também, obviamente, essa infraestrutura, né, porque exige que bancos e processadores de pagamento desenvolvam, né, cartões de crédito que permitam transações a serem feitas diretamente em dólares, sem passar pelo mercado de câmbio oficial. Então, é isso que vai ser interessante. Isso exige uma certa infraestrutura e adaptação. E ela ainda está em desenvolvimento, mas ela é vista como um passo crucial para essa transição da dolarização na Argentina. Então, as empresas elas vão poder exibir preços em dólares, né, mas os turistas estrangeiros continuarão sendo cobrados em pesos, com base na taxa de câmbio oficial para turistas. E aí setores como eletrodomésticos e agências de viagem já vão adotar aí a precificação em dólares mais rapidamente. Então, o governo também, segundo... Eu coloquei 3 artigos aqui para vocês poderem ver, né, um da Bloomberg, e outro da Buenos Aires Herald, e outro da Market News também, falando exatamente desse assunto. E os artigos também falam, né, aquilo que eu comentei antes, sobre o incentivo de empréstimos em dólares para empresas, né, ou mortgage, que eu falei anteriormente, ali, especialmente para setores que geram receita em moeda estrangeira. Isso ajuda, inclusive, ao investimento estrangeiro.
E existe a política também de dolarização endógena, entre aspas, né, que busca reduzir a oferta de pesos para tentar forçar mais o uso de dólares em transações diárias. Então você realmente percebe ali uma coisa mais ativa no sentido de dolarizar a Argentina. Agora, existem dois países como Equador e El Salvador que já são dolarizados hoje. Hoje já é a moeda principal, né? Apesar de El Salvador ser mais conhecido como Bitcoin, mas o dólar, que é a moeda oficial, é basicamente sendo usada, né, pela grande parte da população, praticamente todo mundo, toda a população. Você tem aquele problema que você pode estabilizar a inflação, isso pode ser bem visto, né, no sentido de entre as moedas locais que se deterioraram e o dólar, é melhor ter o dólar. Mas o fato de ter o dólar não significa que você resolve todos os seus problemas. Porque, apesar de dar a impressão que você estabilizou a inflação, você de fato faz isso, mas você também impõe restrições fiscais severas, porque você não tem nenhum tipo de autonomia, não é o tipo de moeda que você consegue imprimir como você conseguia imprimir antes. Aqui você depende literalmente das suas reservas. Outros podem ver como uma coisa muito boa, porque ou você tem um governo responsável, né, na parte fiscal, ou você literalmente quebra, porque você não consegue fazer isso acontecer de outra forma. Então, muito interessante ver a Argentina, talvez a maior economia que está indo nesse exato momento nessa direção. Então, ela vai servir como um guia para outros países que busquem, ou na verdade não é como se fosse um objetivo de buscar isso. Países que estavam nessa situação, que estão nessa situação hoje, eles se viram obrigados a fazer isso. Isso, inclusive, foi uma conversa que quem pode voltar no meu capítulo, a primeira entrevista que eu fiz nesse podcast com o próprio Brent Johnson, né? Você pode ver aqui nos outros capítulos, procurando no meu canal. Ele falou a seguinte coisa, aquele negócio, não é que é o melhor remédio, mas é algo comparativamente melhor, mas também cria uma série de outros problemas. Então não existe o sistema perfeito, longe disso, com uma série de problemas, e aí a dolarização acaba sendo aquele remédio que você precisa, mas não o remédio que você quer, percebe? Então esse é o grande problema e uma tendência que você está vendo muito mais realista do que a tendência de desdolarização, que você tem muito mais como uma narrativa. E a medida, segundo os artigos, ela também tem apoio de setores empresariais e da classe média, obviamente, que buscam estabilidade econômica. Agora, sindicatos e grupos de baixa renda já temem que essa dolarização aumente as desigualdades, dificulte o acesso ao dólar e crie mais pobreza no país. Mas o tempo vai dizer como que isso vai acontecer. E aí você também tem as implicações globais de tudo isso, porque por um lado você literalmente abre a Argentina para o sistema eurodólar, né? Abrir o capital totalmente, e isso pode atrair investidores estrangeiros e reduz o risco cambial ou elimina, né, se você se dolarizar completamente, mas ao mesmo tempo isso pode aumentar a dependência do país em relação à economia dos Estados Unidos. Então, dependendo do que acontecer, quais foram as políticas, mas você tendo um alinhamento nesse exato momento político, super alinhamento entre Argentina e Estados Unidos, agora com a transição do Trump e a do Milei na Argentina, então talvez você tenha muito mais cooperação nesse sentido para poder ajudar a Argentina. Outros já vão achar que é exatamente o contrário, essa é o pior dos mundos para a Argentina. Enfim, cada um vai chegar às suas conclusões, principalmente na parte política. Mas, de fato, a dolarização ela é uma tentativa bastante ousada de resolver os problemas econômicos, né, crônicos da Argentina, e vai, com certeza, enfrentar desafios significativos, e isso vai depender da capacidade do governo de realmente equilibrar as reformas econômicas e criar uma estabilidade. Mas, por enquanto, o Milei vem fazendo um trabalho bastante incisivo, né, nas promessas que ele fez, e vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas fazer uma adaptação agora de infraestrutura, de tecnologia, para dolarizar, literalmente, fazendo com que a moeda mais importante da Argentina vá se tornando, ao longo do tempo, o nosso famoso eurodólar.